Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e hoje nós vamos falar sobre um assunto importante. Nós vamos falar sobre os direitos humanos. Esses direitos que deveriam ser naturais, deveriam já nascer com a gente, todo mundo deveria respeitar por muitas épocas durante a existência da humanidade, não foram respeitados. Em alguns países não respeitam até hoje. Pois é, só que teve um grande evento. Esse evento não foi um evento feliz, não foi uma festa, foi a Segunda Guerra Mundial. Pois é, teve essa guerra. Quando acabou essa guerra, eles viram assim, meu Deus, nós precisamos garantir alguns direitos básicos, senão a gente vai acabar com a humanidade. E aí surgiram muitos dos direitos humanos consagrados dentro das legislações, dentro das leis de vários países, após esse acordo, numa reunião entre vários países. Pois é, vamos aprender mais sobre esse assunto hoje. Vamos lá então? Direitos humanos. Os direitos humanos são os direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, ou seja, tem que valer para todo mundo em qualquer país. Isso é, se estender às pessoas de todos os povos e nações, independentemente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Então, independente de que time a pessoa torce, quem que ela quer escolher para ser presidente ou não, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é preto, se é asiático, se é amarelo, se é índio, não importa, todos têm que ter esses direitos que são os direitos humanos. São direitos básicos para a gente sobreviver, como, por exemplo, o direito à vida, gente. Como é que a gente vai sobreviver sem o direito à vida? Pois é, a gente precisa do direito à vida para sobreviver e não era um direito garantido. Hoje é um direito garantido dentro da nossa linda, querida, maravilhosa Constituição Federal, mas nem antigamente não era. E até a Segunda Guerra Mundial, as pessoas podiam fazer o que quisessem. E na Segunda Guerra Mundial teve as maiores atrocidades. Atrocidade é quando fazem algo assim muito terrível. Tipo, pegava a pessoa e iam fazendo dor na pessoa para ver até quando a pessoa aguentava de dor. Tipo, coisas assim, esse tipo de experiência. Foi terrível. Vamos lá, então. Segundo a Organização das Nações Unidas, que é chamada de ONU, os direitos humanos são garantias jurídicas universais, ou seja, para todos os povos, nações, todo mundo, que protegem indivíduos, pessoas e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. São exemplos de direitos humanos: direito à vida, direito à integridade física, direito à dignidade, entre outros. São alguns direitos humanos. Quando os direitos humanos são firmados em determinados ordenamentos jurídicos, ordenamento jurídico é o conjunto de leis que tem naquele país, tá bom? O nosso principal ordenamento jurídico no Brasil chama-se Constituição Federal, porque nós temos uma Constituição, beleza? Eles, como nas constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Então, dentro da nossa Constituição Federal, nós vamos ter os nossos direitos fundamentais. Nós já falamos um pouco sobre isso, e aí daí a gente entrou no direito à segurança, direito à saúde, direito à educação. São alguns direitos fundamentais, né? Pois é. Então, os nossos direitos humanos, direito à vida, à dignidade, estão lá no nosso artigo 5º, são os nossos direitos fundamentais e esses direitos trazem garantias. Nós vamos falar sobre mais direitos, já falamos sobre o direito à segurança, à saúde e à educação. Nós vamos falar sobre as liberdades também, tá bom? Também é um direito que está dentro da nossa dignidade da pessoa humana e está lá nas nossas cláusulas pétreas na Constituição. Nós falamos que cláusulas pétreas, lembra de pedra, aquilo que é difícil de ser removido, são aqueles direitos que a gente tem na nossa Constituição e que ninguém pode tirar por qualquer besteira, não. Pois é, por isso são cláusulas pétreas. Os direitos humanos são garantias históricas que mudam ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento.
Por isso, ainda que a forma com que atualmente conhecemos os direitos humanos tenha surgido com a Declaração Universal de Direitos Humanos, assinada em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, além disso, princípios e garantias de proteção aos direitos básicos do indivíduo já apareciam em algumas situações ao longo da história. Então, não basta só ter o direito. Ah, você tem direito à liberdade de ir e vir. E alguém vai e te prende. E aí, vai fazer o quê? Nada. Então, não basta só ter o direito de ir e vir. Nós temos que ter a garantia para assegurar esse direito. Então, esse direito está na Constituição. Então, é um direito líquido e certo. Então, você pode entrar com um habeas corpus, se for preso. Então, tem um dispositivo legal. É uma ação judicial. Lembra que eu expliquei que tem uma peça? A peça é cada carta que escreve para o juiz. Então, quando você escreve aquela carta falando para o juiz, olha, eu fui preso injustamente, eu estava só andando pela rua, tranquilo, não fiz nada contra ninguém e me confundiram ou enfim, teve um abuso de autoridade e acabaram com a minha liberdade, me prenderam aqui. Você pode escrever essa carta para o juiz. Essa carta é chamada de petição e aí o tipo dessa carta, porque nós temos a garantia da liberdade e aí nós temos o remédio constitucional, que seria se você perder essa liberdade, tem um remédio para te soltar, né? Que é chamado de habeas corpus. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre as liberdades e a gente vai falar direitinho sobre o que é habeas corpus, o que é habeas data, enfim, vocês vão entender um pouco mais. Contanto que, voltando aqui para os nossos direitos humanos. São garantias históricas, né? Então, conforme o momento da história que a gente vai vivendo, é que a gente foi conseguindo esses direitos. Só que eles não foram alcançados só com a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi em 1948. Alguns desses direitos a gente já tinha muito tempo antes. Vamos ver. A primeira forma de declaração dos direitos humanos na história é atribuída ao cilindro de Ciro, uma peça de argila contendo os princípios de Ciro, rei da antiga Pérsia. Pois é, a gente vai entrar um pouco nas histórias da Bíblia. Vocês lembram quando o povo foi preso e foi para Babilônia? E aí eles ficaram presos lá o povo de Israel ficou um tempo lá na Babilônia. E aí chegou um rei, Ciro, e aí os persas tomaram conta da Babilônia depois. E aí até o Daniel foi jogado na cova dos leões, foi nessa época. Então o rei Ciro, ele criou esse decreto dando liberdade a todo mundo, acabando inclusive com a escravidão. Pois aí foi nessa época que o povo pôde sair da Babilônia e voltar para Israel. E, inclusive, essa história não é só uma historinha que a gente conta, história mesmo, história, conto, relato. Por isso que o primeiro relato de uma declaração de direitos humanos é o cilindro de Ciro, que é justamente essa declaração onde ele dá liberdade a todo mundo, inclusive para os escravos. Olha que legal, gente. Tá vendo? Bíblia, quando a gente lê, não são só histórias aleatórias, é história mesmo, de verdade. Uma peça de argila, então, tinha os princípios de Ciro, rei da Pérsia Antiga. Ao conquistar a cidade de Babilônia, olha aí o que eu falei, em 1539 a.C., sempre vai ter um AC e um DC. É porque a história é dividida. Em antes de Cristo é o tempo antes de Jesus nascer. Então, o ano de 539 a.C. é porque faltavam 539 anos até Jesus nascer. E aí Jesus nasce. A partir de Jesus nasce, aí começa ano 1, 2, 3. E hoje estamos no ano 2020 depois de Cristo. Viu? Então, Ciro libertou todos os escravos da cidade. Declarou que as pessoas teriam liberdade religiosa e estabeleceu a igualdade racial. Então isso não é algo novo. Ele libertou os escravos, deixou que as pessoas escolhessem quem elas queriam adorar. A gente também vai falar sobre isso, liberdade religiosa. E
também a igualdade racial. Então não tinham povos e povos. Tipo, no Egito, muitos israelitas, eles eram escravos na Babilônia. Não só israelitas, mas os babilônicos, eles conquistaram vários povos de várias nações. E as cidades que eles conquistavam, eles ficavam donos daquela cidade e uma parte daquele povo, eles levavam para ser escravo, para trabalhar nas construções da Babilônia, para construir a Babilônia. E aí, eles eram escravizados não só por corpo, tipo, então era todo mundo que não era da Babilônia, qualquer povo que era conquistado pela Babilônia, uma parte daquele povo virava escravo. Então não eram só israelitas, tinham amalequitas, tinham, enfim, vários povos ali que eram escravos da Babilônia. E aí o rei Ciro, ele disse que todos os povos eram iguais. Círios, assírios, babilônicos, israelitas, todos eram iguais. Essa foi a declaração do rei Ciro. A ideia espalhou-se rapidamente para outros lugares. Com o tempo, surgiram outros importantes documentos de afirmação de direitos individuais, como a Petição de Direito, um documento elaborado pelo parlamento inglês em 1628 e posteriormente enviado a Carlos I como a Declaração de Liberdades Civis. A petição baseou-se em cartas e estatutos anteriores e tinham como principal objetivo limitar as decisões do monarca, ou seja, do rei, sem a autorização do parlamento. Já em 1776, foi deflagrado o processo de independência dos Estados Unidos, contexto em que foi publicada uma declaração que acentuava os direitos individuais. Os direitos individuais aos Estados Unidos. Porque lembra que eu falei que aqui no Brasil a gente era uma colônia de Portugal? Portugal que era dono do Brasil. Os Estados Unidos também era assim, só que não de Portugal. Eles eram da Inglaterra. Por isso que eles falam inglês e a gente fala português. Pois é. Aí quase que a gente ia da Inglaterra também. Se tivesse demorado mais um pouquinho, quem tinha descoberto o Brasil era o inglês. E a gente já tá falando agora, hello! Pois é, mas enfim, quem descobriu foi o português, por isso que nós falamos o bom e velho português. E aí, lá nos Estados Unidos, quem descobriu os Estados Unidos foi o inglês. E aí os Estados Unidos era igual ao Brasil, eles eram colônia da Inglaterra. E aí, quando foi em 1776, eles começaram o processo de independência e no 4 de julho eles fazem aquelas comemorações, o dia da independência lá dos Estados Unidos. Falando nisso, essa semana nós comemoramos o dia da independência do Brasil, 7 de setembro. O Brasil é livre! Pois é. Voltando aos direitos humanos. Meu Deus. Vamos lá. E aí, quando os Estados Unidos se libertou da Inglaterra e se tornou um país independente, ele declarou, então, os seus direitos individuais, os direitos humanos declarados lá nos Estados Unidos. E esses direitos individuais declaravam aí o direito à vida, à liberdade e a busca pela felicidade. Isso é um pouco de anarquia. É um pouquinho. Anarquia é quando a sua liberdade ela é independente de qualquer outra liberdade. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas o anarquista, ele pode fazer qualquer coisa em busca da própria liberdade. Mas para viver em sociedade, a gente não pode fazer qualquer coisa em busca da nossa liberdade individual, porque a nossa liberdade acaba quando a da próxima pessoa começa, quando nós vivemos em sociedade. Então, o princípio da anarquia não funciona muito bem na vida em sociedade. A pessoa que quer ser um anarquista tem que viver numa ilha sozinha. Enfim, vamos lá, continuando pra gente falar mais sobre esse assunto. Inclusive, estamos tentando marcar uma live. A gente vai conversar, cara a cara. Vai ser muito legal, a gente vai matar um pouco a saudade. E aí a gente vai poder discutir mais sobre esse assunto. Beleza? Vamos lá, continuando. E o direito de revolução. Pois é, eles eram revolucionários. Os Estados Unidos pediram para garantir o direito de revolução também. Essas ideias não só foram amplamente apoiadas pelos cidadãos, é claro, estadunidenses, como influenciaram outros fenômenos similares no mundo, em particular a Revolução
Francesa. Lembra, eu acho que eu comentei com vocês sobre os direitos trabalhistas e os direitos... comentei quando a gente falou sobre as profissões. Então, os direitos trabalhistas, eles vieram a partir da Revolução Francesa. Então, a busca dos direitos individuais, da dignidade humana. Então, eles queriam ter dignidade no trabalho deles. Por isso, eles conseguiram garantir menos horas de trabalho, um descanso semanal. Então, tudo isso veio a partir da Revolução Francesa e a Revolução Francesa veio a partir da independência dos Estados Unidos. Então, segue em cadeia. Começa uma revolução aqui que gera outra revolução lá, então a ideia vai sendo aprovada por outros países e aí começam as revoluções mundiais. Então, os marcantes acontecimentos da Revolução Francesa resultaram na elaboração de um histórico documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nele foi garantido, sobretudo, que todos os cidadãos franceses deveriam ter direito à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Esses documentos são considerados importantes precursores escritos para muitos dos documentos de direitos humanos atuais, entre eles a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração de 1948. Ela teve como base esse documento lá da França e até a nossa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, Constituição de 1988, ela também se baseia nesses direitos, nos direitos humanos, lá baseados nas cartas dos franceses. Pois é, então a nossa Constituição ela é baseada neles também, né? A gente pegou um pouquinho do melhor de cada. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que dizia ela no fim das contas? O que foi ela? A Segunda Guerra Mundial resultou na perda de um grande número de pessoas. Infelizmente, muita gente morreu durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, sobretudo com as muitas violações a direitos individuais cometidos por governos fascistas durante o período. Então, tinha um governo que ele era totalitário, ou seja, uma pessoa que mandava em tudo, em todo mundo. Ele era o juiz, ele era o legislador que criava a lei e ele era também quem executava, ele mandava em tudo. Só que tanto poder na mão de uma pessoa é um perigo muito grande, porque se essa pessoa se mostrar uma pessoa má, ela pode fazer um grande desastre. E aí existia um homem chamado Hitler. Hitler, ele era uma dessas pessoas que eram más. E aí ele foi quem começou a separar as pessoas, separar por nacionalidade. Ele começou separando ali todo mundo que era cigano, todo mundo que tinha ascendência africana, todo mundo que era judeu, principalmente judeus. Ele perseguiu muito os judeus. E aí começava a separar, e aí ele começava a falar como que os alemães eram melhores, eram superiores aos outros, e aí chegou ao ponto de colocar duas crianças, colocava uma criança judia e uma criança alemã na frente da sala de aula, ficava mostrando, olha o tamanho, olha o braço, olha aqui, tá vendo como que o alemão é superior, como que o alemão é maior, como que o alemão é melhor, e aí ao judeu. E eles começaram a colocar isso na cabeça das pessoas, que os alemães eram melhores, que eles eram a raça ariana, que eles eram a raça pura. E aí começou a ensinar isso para as crianças. E aí ele começou depois a perseguir, a matar os judeus. E muitas crianças se tornaram soldados nessa guerra. E, assim, matou muita gente, porque ele começou a querer conquistar outros países com isso. E aí virou na Segunda Guerra Mundial, porque outros países se envolveram, inclusive o Brasil se envolveu nessa guerra. E alguns países são divididos até hoje. A Rússia é dividida desde essa guerra, a Coreia é dividida, então até hoje tem essas disputas por causa desses poderes totalitários. E aí o que acontece? Aí eram chamados de fascistas. Fascismo é o movimento político e filosófico ou regime.
como estabelecido por Benedetto Mussolini na Itália, em 1922, que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais e que é representado por um governo autocrático centralizado na figura de um ditador. Então, ele vai dizer que aquela nação, aquele povo, daquela raça, daquela etnia, eles são superiores aos outros. E aí ele deve dominar em cima dos outros e não existem direitos individuais. Então não tem direito à liberdade, não tem direito à vida, não tem direito à propriedade, porque é sempre a ideia dele vale mais do que tudo. Então aquele regime, aquele jeito de pensar, ele é superior a tudo. Tipo, nos países em que é proibido o cristianismo. É porque aquele governo, ele é soberano até no que as pessoas acreditam, na fé das pessoas. Elas não podem acreditar em um Deus, elas têm que acreditar no presidente, no ditador, no governador daquele país. E pronto, ele é o presidente, ele é o Deus, ele é tudo e é ele que manda em tudo, inclusive na fé das pessoas. Por isso há tanta perseguição, eles matam cristãos aí em países árabes e em países orientais. Então eles matam mesmo por causa desse totalitarismo. Então o fascismo ele é representado por um governo autocrático, ou seja, quem está no poder, ele é o centro de tudo. E ele vale, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer, vale mais do que a vida, vale mais do que a liberdade, vale mais do que tudo, É o que ele pensa, ele representa o próprio poder. Então tudo gira em volta dele. Inclusive nesses países assim, eles obrigam até fotos deles em todas as casas e as pessoas têm que prestar reverência. É uma coisa assim bem esquisita, né? E o povo acaba sofrendo muito com isso. Imagina viver em uma nação assim. Você não pode escolher em quem você quer ter fé, ele faz o que ele quer e você também não pode falar nada. Ele que distribui a renda, ele que distribui o dinheiro, tudo que as pessoas produzem vai para ele e ele é quem distribui ali conforme ele quer. Então isso é meio assim, não, liberdade zero, né, praticamente. Tanto que nesses países é proibido o uso de internet, a internet é limitada, o telefone celular só algumas pessoas têm, algumas páginas da internet são bloqueadas, eles não podem ter acesso, justamente para ficarem presas naquele tipo de regime. E aí muitas pessoas morrem todos os anos tentando fugir desses países. Enfim. Logo após o fim do conflito, lá da Segunda Guerra Mundial, formou-se a Organização das Nações Unidas, a ONU, cujo objetivo declarado é trazer paz a todas as nações do mundo. Além disso, foi criada uma comissão liderada por Eleanor Roosevelt com o propósito de criar um documento onde seriam escritos os direitos que toda pessoa no mundo deveria ter. Esse documento é a Declaração Universal, formada por 30 artigos que tratam dos direitos inalienáveis, ou seja, ninguém pode abrir mão desses direitos, não pode vender, não pode dar. Algo que é inalienável, é algo que faz parte de você. Você não pode passar para ninguém, você não pode abrir mão, tá bom? Que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Entre os diversos direitos garantidos pela Declaração Universal estão o direito a não ser escravizado, direito de ser tratado com igualdade perante as leis, direito à livre expressão política e religiosa, a liberdade de pensamento e a participação política, o lazer, a educação, a cultura e o trabalho livre e remunerado. Também são garantidos como direitos fundamentais. Hoje, a declaração é assinada pelos 192 países que compõem
às Nações Unidas. E ainda que não tenha força de lei, o documento serve como base para constituições e tratados internacionais. Então essa declaração é como eles imaginam, como eles querem que o mundo seja. E aí ninguém pode ser processado baseado na declaração Universal dos Direitos Humanos. Tipo assim, você não tá me pagando meu salário, eu vou te processar baseado na Declaração de Direitos Humanos. Não dá para fazer isso porque não tem força de lei no Brasil. Só que essa declaração, ela serviu como base, como inspiração para muitos países. Então, hoje, se você trabalhar, você tem que receber o seu salário. Se você não receber, você pode processar a pessoa, porque a nossa Constituição, ela se inspirou nessa declaração e nós temos direito a um salário conforme a nossa Constituição e as nossas leis trabalhistas. Então, inspirado na Declaração de Direitos Humanos, nós temos leis no Brasil que nos garantem esses direitos. E aí, por isso tem força de lei no Brasil. E aí, caso algum direito desse não seja cumprido, a gente pode entrar com um processo judicial. E a gente, quando for conversar mais sobre cada tipo de liberdade, vamos falar sobre a ação que a gente pode entrar, o que a gente pode fazer se for negado alguma dessas liberdades pra gente, tá bom? E, sim, nós temos dever também. Agora é a sua vez. Vocês vão me responder aí, o que são direitos humanos? O que vocês acham que é direitos humanos aí, baseado no que a gente leu, do que a gente falou até agora? Como são chamados os direitos humanos quando são firmados em determinados ordenamentos jurídicos, como nas constituições? Eles viram o quê? Quando a gente tem alguma coisa na nossa Constituição, ela vira... Não vou falar. Qual foi a primeira forma de declaração dos direitos humanos na história? A primeira, a gente falou sobre isso. E o que é fascismo? As pessoas falam muito sobre fascismo. A gente falou sobre isso aqui na aula e temos lá no texto também o que é fascismo. Escrevam pra mim. Um beijo, até a próxima aula. A gente vai marcar live. Fica de olho aí nas novidades. Beijo!